livro diferente, mesmo diferente. Livros? Gosto! De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Kill Show. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Singular o facto de me ter cedido este livro e quero-vos avisar que o livro sai amanhã nas livrarias. Portanto, eu hoje estou a lançar esta review, esta opinião, porque a Singular fez o favor de me ceder uma cópia antecipada. Mas o livro sai amanhã, dia 11, e portanto eu queria muito lançar-vos esta opinião para que vocês possam, se ficarem entusiasmados com ela, ir buscar o livro às livrarias, e olhem que eu acho que vale muito a pena. Porque, vejamos, ora, este livro é um livro diferente. É um livro que, segundo dizem, é baseado num crime verdadeiro, é true crime, segundo dizem é true crime, mas na verdade é um livro de ficção. A primeira coisa que eu estranhei neste livro foi a forma como ele estava escrito. E reparem, eu não sei se vocês conseguem ver, mas nós vamos tendo como se fosse quase um guião de cinema, um guião de teatro, um guião de um reality show. Porque nós vamos tendo aqui o mesmo acontecimento comentando por várias personagens e comentando por personagens que supostamente viveram este acontecimento. Bom, o livro parte do desaparecimento da Sara. A Sara é uma jovem de 16 anos que desaparece a ir para a escola. Ela é uma aluna exemplar, é uma aluna que não levanta problemas e, portanto, este seu desaparecimento é mesmo uma surpresa. Ora, este caso é um caso que, na altura em que aconteceu, desperta a curiosidade de toda a gente, torna-se um caso nacional, mas a verdade é que fica sem solução. 10 anos depois, as pessoas que, como diz a sinopse, melhor conheceram a Sara, resolvem falar, principalmente os pais, aceitando participar num reality show. E esse reality show tem por objetivo acompanhar, portanto, fazer a sequência cronológica dos acontecimentos e tentar resolver o caso em tempo real. O que é muito interessante neste livro? Começa logo por ser a escrita, ou seja, a forma como nos é apresentado este texto. Tanto mais que aquilo que nós poderíamos pensar que eram entrevistas isoladas não podem ser, porque eles têm, ou seja, tal qual como no reality show, eles têm que estar todos na mesma casa, eles têm que estar todos no mesmo sítio, porque na realidade há comentários daquilo que uma outra personagem disse em cima. Portanto, eles têm que estar pelo menos a ouvir-se e a entender-se e a coabitar para poderem fazer comentários uns dos outros sobre aquilo que foram dizendo. Sendo isto apresentado desta forma, ou seja, não havendo narrador, é só o nome da personagem e depois supostamente a sua fala, isto dá quase um guião, se quiserem, do tal reality show e dá ao leitor esta ideia de verdade, como se às 2x3, e eu senti isso, depois de nos habituarmos a esta escrita, porque pelo menos eu no início estranhei, digamos assim, mas a partir de determinada altura nós habituamos com a leitura do livro e a sensação que eu tive foi que nós às 2x3 já damos vozes a estas personagens e portanto começamos a ouvi-las e começamos a escutar e a dar uma verdade que se pretende com o livro e com esta ideia do true crime. É um livro que depois dentro de si mesmo tem outros aspectos, ou seja, o livro acaba por ter como ponto de partida esta tentativa de descobrir o que é que aconteceu à Sara, mas na realidade há aqui outros elementos pelo meio que se calhar não vão conseguir ter resultados, mas que tornam o livro ainda mais interessante e que tornam o livro de alguma forma mais cativante para o leitor. Juntando a esta verdade das vozes, o livro torna-se um livro muito inteligente, muito interessante e muito bem escrito. Porque eu pelo menos não notei incoerências, eu pelo menos não notei, digamos assim, elementos que me dessem
para achar que o livro não estava bem construído. Obviamente que sabendo que o autor é um argumentista e um argumentista de peso, um argumentista com carreira feita, é óbvio que provavelmente para ele este tipo de escrita é muito mais fácil e este tipo de escrita mostra a sua verdade que ele depois faz transparecer para a fala das personagens e que chega ao leitor. Esta verdade que ele nos dá é uma verdade que eu não estava à espera de sentir com esta tipologia de texto, confesso, e que se calhar por causa disso é que eu achei o livro ainda mais interessante. Porque se por um lado no início a escrita, como eu disse, estranha e pode se tornar quase mecânica no sentido, ela não é monótona, ela é mecânica, portanto a construção é sempre a mesma ao livro todo, mas a partir de determinada altura, lá está, como nós passamos a ouvir as vozes de cada uma das personagens e passamos a ouvir a sua verdade, isso faz com que o livro se torne maior e com que o livro perca este ar de mecânica, digamos assim, que eu senti no início do livro. É impressionante depois, e eu também achei isso, a crítica à sociedade e à forma como a sociedade hoje pressiona as pessoas, que é patente neste livro. Este livro acaba, na minha opinião, por ser uma crítica social e uma crítica à pressão que nós fazemos a nós mesmos e que nós fazemos face à sociedade, até numa altura tão complicada como aquela que deve ser, e eu nem quero pensar nisso, um desaparecimento de um filho. A verdade é que há aqui também muito de defesa e de justificação dos vários elementos que aparecem no livro face à pressão social que eles sentiram. É também, por outro lado, é um reflexo da sociedade no sentido de que toda a gente tem uma opinião e toda a gente tem algo a dizer, mas só 10 anos depois, o que é muito nosso, ou seja, nós escondemos-nos primeiro por trás das redes sociais, digamos assim, nós escondemos-nos por trás dos por trás deste mundo público que deixa muito pouco de privado, mas ao mesmo tempo que nos traz alguma dificuldade de nos expormos e de partilharmos aquilo que nos inquieta. E é muito interessante verificar que a passagem do tempo nos dá esses elementos e nos permite esse distanciamento, mesmo para os pais, que de outra forma não seria possível. Há muitas teorias neste livro, há muitas reviravoltas neste livro, há muita gente a dizer muita coisa, há muita gente a ter opinião sobre muita coisa, mas tudo isto nos leva depois a um desfecho que eu achei brutal. A última frase do livro, bom, para mim foi... foi impactante, porque o autor termina com uma interrogação. E isso fez com que eu achasse que a partir daqui era a altura de o leitor escrever a sua história, e a partir daqui era a altura do leitor, ao responder àquela pergunta, conseguir também analisar qual teria sido a sua posição numa situação deste tipo. Até porque nós estamos na situação privilegiada, não é? Nós estamos na situação melhor, que é ok, isto é o que o escritor quis escrever, eu só estou a ler. Mas a verdade é que se calhar não somos todos tão diferentes assim uns dos outros e isso leva-nos a pensar e leva-nos a questionar a nós mesmos. No entretanto, eu lembrei-me que dentro deste estilo eu já tinha lido Daisy Jones and the Six, mas parece-me que este livro está mais bem construído. Eu gostei mais deste livro e da forma como este livro está exposto do que gostei da Daisy Jones e da Six. Acho que este livro acaba por ter, se quiserem, um enredo mais real e mais inteligente. Ou se calhar também a temática acaba por ser uma temática mais séria, uma temática que a mim que tenho filhos me cria uma empatia maior e que faz com que eu sinta de outra forma o livro. É um livro que é rápido de ler, é um livro que se lê porque, lá está, como são falas, acabamos por ler rapidamente, mas é um livro que eu acho que vocês têm que ler, tirar as vossas conclusões, porque vale muito a pena.
E pronto, que fica a minha opinião de Kill Show. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.